Só uma leve esperança em toda a vida, mais nada, disfarça a angústia de viver. Nem é mais a existência toda resumida do que uma leve esperança malograda. E o sonho da alma desterrada, sonho que a coloca ansiosa e a faz embevecida, é uma hora feliz que sempre vai sendo adiada e que não chega nunca em toda a vida. Essa felicidade que sonhamos, árvore milagrosa que supomos, toda arreada de dourados pomos, existe sim, mas nós nunca a encontramos porque ela está sempre apenas onde a pomos e nós nunca a pomos onde nós estamos. A fala do poeta resume muito bem a possibilidade que nós encontramos no nosso dia a dia. Não foi à toa que, sendo convidado a tocar alguma coisa antes, eu escolhi começar com uma música chamada Lágrima, porque, em geral, nós imaginamos que uma felicidade ela só serve se for 100%. Uma felicidade ela só serve se for completa, perfeita, quase que uma plenitude total. No entanto, eu acho curioso porque eu estudei um tempo música. Hoje, obviamente, não tenho mais a vida profissional ligado à música, mas estudei muito tempo no Conservatório Pernambucano de Música, lá em Recife, e aprendi muitas músicas. Eu estudava violão erudito, mas muitas músicas eu esqueci, porque você precisa da prática e você precisa relembrar as partituras. Mas uma das poucas músicas que eu esqueci foi essa música intitulada Lágrima. E particularmente eu não me acho uma pessoa assim muito melancólica, mas particularmente essa música chamada Lágrima, ela me fala bastante ao coração, porque fala de uma sensibilidade que a lágrima, esse momento de sensibilidade, pode nos proporcionar. Então, essa noite nós queríamos, embalados por essas duas poesias, a poesia musical e a poesia escrita, refletir sobre o que é felicidade, como atingir essa felicidade, essa saúde, como ter uma vida saudável, uma vida feliz. É possível ser feliz? Será que existe alguma cota de felicidade para nossa possibilidade terrena? Como ser feliz em meio a tantos antagonismos nos mundos, particularmente no atual momento em que vivemos na nossa vida terráquea? Como ser feliz diante de tantas dores? Será que a saúde é o completo bem-estar? Ou será que nós podemos usufruir um outro tipo de saúde? Nessa perspectiva, eu me recordo bastante de um momento em que eu estava na faculdade ainda de medicina, quando eu, se não me engano, estava no terceiro período, e nós estávamos, eu e a minha esposa, naquela época namorada, nós estávamos então no carro, né, paramos para abastecer num posto, né, lá em Recife nós temos assim uma chamada Zona Norte, né, e a Zona Sul. Então um posto na Zona Norte, onde ficava a Universidade de Pernambuco, onde eu me formei. E estávamos perto de uma prova, né? E prova para estudante de medicina e para todos os estudantes é sempre, geralmente, um estresse. E essa prova tinha sido particularmente esperada e nós estávamos particularmente ansiosos e estressados, porque era uma prova de anatomia, então era antes do terceiro período, e na primeira prova de anatomia que a gente tinha feito, a turma quase toda tinha tirado nota baixa, a não ser um indivíduo que conseguiu tirar um 8, e aí todo mundo tirou abaixo de 6, e ninguém estava acostumado, né? Todo mundo bom aluno no colégio, sempre com notas boas. Isso foi aquele abalo, né? Um Deus nos acuda, como se fala no popular. E é curioso que quando você faz qualquer tipo de prova, sempre tem um indivíduo que ele parece que é fora do normal, né? Ele parece que tira 10 e você fica se achando o pior dos burros, quando na verdade foi a exceção esse indivíduo. Mas como nós estamos acostumados a nos comparar, e geralmente nós fazemos comparações com as exceções,
nós acabamos sofrendo em dobro. Então a gente sofria, né, pela nota baixa, e havia um sofrimento geral, embora ninguém pudesse verbalizar isso, porque é muito feio verbalizar essas coisas, mas a gente ficava um pouco em sofrimento também por inveja desse amigo que conseguiu tirar nota 8. Porque todo mundo ficou pensando assim, poxa, se ele conseguiu, é porque a gente de fato é muito fraco, é muito burro, não consegue. Então nós estudávamos bastante para poder recuperar a nota e conseguir passar por média. E nós estávamos justamente nesse momento, antes dessa prova, da segunda prova de anatomia, quando nós paramos num posto. E esse posto de gasolina, ele tem uma coisa curiosa, que ele fica numa avenida muito grande lá da Zona Norte, chamada Avenida João de Barros, assim, uma avenida muito movimentada. E essa avenida ela tem mão dupla, né? Ela vai e volta. Só que num determinado momento ela se bifurca e esse posto fica justamente na bifurcação. Então ela tem uma divisória que as pessoas não podem atravessar, né? E lá em Pernambuco se fala gelo baiano, eu não sei porque é gelo baiano, mas se fala gelo baiano, que seria aquelas divisórias no meio. Então ele fica justamente na bifurcação. Então o que é que acontece? O pessoal faz do posto, ou fazia um retorno improvisado, entendeu? Ao invés de fazer um caminho longo, o pessoal que estava na Avenida João de Barros indo para lá, fazia o retorno para poder voltar. E aí acabava sendo um retorno extraoficial. Ficou tão extraoficial que hoje em dia, de fato, é um retorno oficializado pela prefeitura, porque todo mundo já fazia isso, mas nessa época não era oficializado. Então, nós estávamos ali e escutamos uma gargalhada. E era uma gargalhada assim tão interessante que no primeiro momento eu imaginei, né, escutando alguém sorrindo, que era alguém que tinha conseguido algo, certamente tinha tirado 10 na prova de anatomia, ou alguém que estava muito feliz por algo. E eu voltei então a olhar para trás, a minha namorada também, e quando nós voltamos a olhar, nós percebemos uma cena totalmente diferente da nossa imaginação inicial. Era um jovem, né, um jovem com mais ou menos a minha idade, um jovem da pele negra, com apenas um short, que catava lixo, era um catador de lixo. E ele estava justamente com a carroça de lixo nesse entroncamento que seria, digamos assim, um retorno extraoficial. Só que ele não era um catador de lixo que estava carregando lixo com as mãos, né? O carrinho com as mãos. Não sei se aqui vocês já viram, se existe, mas de vez em quando tem o catador de lixo que tem um cavalo que faz o trabalho mais pesado. Então o cavalo é que carrega a carroça, ele fica lá domando o cavalo. Só que nesse momento ele estava lá, estava parado, sorrindo. E eu me lembrei que naquela época eu tinha voltado a fazer musculação, né? Fazer atividade física. E aí eu percebi como essa carroça é pesada, porque eu sempre via em Recife os catadores levando e eu achava que era muito leve. E aí um dia, justamente nesse período, eu estava chegando na casa dos meus pais, né, na minha casa na época, um edifício, estava entrando no edifício quando a entrada do edifício estava bloqueada por uma carroça dessa, de um cata-lixo, um catador de lixo. E então eu não pude entrar porque estava bloqueando a entrada. E quando eu vi o catador de lixo, ele também estava alcoolizado. Então ele estava no meio do meu fio, né, deitado, alcoolizado, e a carroça dele estava no meio. Então eu pensei, poxa, daqui que ele vai acordar, não vai conseguir. E aí eu pensei, poxa, eu comecei a malhar agora, né? Então desci do carro, todo herói, e fui pegar a carroça para poder me deslocar. Mas quando eu peguei a carroça para baixá-la, foi ela que me levantou. E para ficar mais humilhado ainda, veio um jovem e falou, não tio, acho que ele tinha, sei lá, uns 12 anos, na época eu devia ter meus 18, 19 anos, ele tinha uns 12 anos e falou, não tio, nem assim não, você tem que pegar por aqui. Aí pegou com uma mão apenas e baixou a carroça, porque ele disse que tinha que ter lá um ângulo melhor, uma aula de física, né? Na prática, pelo melhor ângulo para você fazer menos força. Então, eu imaginei que talvez ele estivesse sorrindo porque ele estava tranquilo
porque quem estava fazendo o trabalho pesado era o cavalo e não ele, já que a carroça é bastante pesada. Mas quando eu olhei mais próximo, eu percebi uma cena que seria cômica se não fosse trágica. Qual era a cena? Na medida que ele deu um freio no cavalo, pela inércia, né, um lixo caiu no chão, e ele então tentou pegar o lixo no chão. Mas como eu falei para vocês, vinha carro nas duas direções. Então imagine que quando veio o carro, o cavalo deu um solavanco para poder sair, ele se assustou. E aí aquele jovem que estava pegando o lixo no chão, teve que pegar a outra mão e segurar o cavalo. Mas no que ele segurou o cavalo, o outro lixo caiu no chão. Então ele foi lá pegar o lixo, o cavalo foi para frente, ele segurava o cavalo. Ele pegava o lixo, o cavalo ia para frente e outro lixo caía. Então, como não tinha o que fazer, o que ele fez? Sorriu. Quando a desgraça é muita, não basta fazer outra coisa, você tem que fazer mesmo isso. Eu aprendi isso muito com os atendimentos, né? E me recordo de um desses que ele estava entrando na aula e eu pedi a permissão para ele para contar. E foi uma coisa curiosa, eu perguntei, olha, hoje vai ter uma aula prática, você quer, a gente pode conversar com você? Ele, doutor, pode. Agora tem o seguinte, eu tenho que contar como é o meu toque. Então era um jovem que tinha transtorno bipolar e transtorno obsessivo compulsivo ao mesmo tempo. Ele tinha bipolaridade e toque ao mesmo tempo. E as duas coisas muito graves no caso dele. E ele queria então contar como é que era o toque dele. Então ele entrou na sala, né, no ambulatório, tudo, e ele começou a contar como é que era o toque dele. E para ele poder fazer qualquer coisa, ele dizia que tinha que ter um encaixe energético. Então vamos supor, para eu poder abrir ali a porta, eu tinha que ter um encaixe energético para poder abrir a porta. Só que esse encaixe energético era uma coisa meio que vinha na cabeça dele. Ele tentou explicar, olha, para poder acontecer o encaixe, imagine que na minha cabeça fica vindo como se fosse um pêndulo. E aí ninguém conseguiu entender. Entendeu? É como se fosse assim, e eu vou explicar nas palavras dele. Esse pêndulo ele fica indo e voltando, mas quem mexe o pêndulo é a força do meu pensamento. Só que para poder haver o encaixe, o pêndulo tem que ficar simetricamente alinhado com o meio. Então eu puxo aqui o pêndulo, passou, só na próxima, aí tem que voltar, porque não pode dar um ajuste assim, ele tem que ir lá até o final, aí volta, passou. Então ele fica nesse tempo, ele fica parado, olhando a porta, às vezes com a mão assim posta, até poder o encaixe acontecer. Pronto, aconteceu. Quando ele fez isso, todo mundo estava olhando assim, sem saber se ria, sem saber se chorava, com esse olhar bem igual de vocês. E ele então começou a rir e falou assim, eita, é muita loucura na minha cabeça, né? E aí o pessoal começou a rir tudo, e ele começou a rir. E aí eu perguntei, mas a gente pode rir disso? Você não se incomoda? Ele falou, claro, doutor, porque se eu não rir, eu fico doido. Era um paradoxo, né? Em tese ele já estava, né? Mas ele tinha que rir para não ficar doido. E aí eu entendi, perguntei assim, quer dizer que então você faz um certo humor com os seus sintomas? Ele, doutor, porque se não fizer vai ficar pior, vai ficar muito pior. Então, quando a dor é muito grande, quando a desgraça é muito grande, eu aprendi com os pacientes que às vezes é melhor usar um pouco de humor como uma forma de se defender da angústia, como se fosse um para-choque que diminui o impacto da batida, diminui o impacto, portanto, do adoecimento, ao invés de você aumentar a sua desdita. E eu fiz exatamente isso quando eu estava no interior do Rio Grande do Sul e tinha ido pela primeira vez àquela cidade. Então era uma cidade que ficava na divisa com a Argentina, salvo engano, e então bem distante assim, né? uma outra cultura, apesar de ser brasileira, e fizeram então uma palestra num auditório local e tinha muita gente. Então eu terminei a palestra, falei sobre pensamentos, se não me engano, e aí o pessoal gostou, etc. Tem muita gente não espírita, muita gente espírita também. E quando acabou a palestra, né, era um teatro, e eu estava com um sapato social, né, que não tem borracha embaixo,
já estou imaginando o que aconteceu, né? Quando eu fui descendo do palco, mas eu levei um escorregão e levei uma queda tão bonita que não deu para disfarçar, porque era na frente de todo mundo, entendeu? Então tinha o teatro gigante, eu estava lá na frente e levei uma queda enorme. E não dava nem para dizer não, porque às vezes você leva uma queda, olha para trás e finge que não levou, né? Finge que não foi você. Todo mundo viu, mas você finge que não foi, porque não quer passar por ridículo. Não tinha como eu não passar por ridículo. Então o que é que eu fiz? Eu me lembrei desse paciente, doutor, quando a desgraça é muito, sorria. Então foi isso que eu fiz. Porque eu pensei assim, bem, na hora, passou um lapso assim de lucidez. Bem, se eu ficar mais estressado, aí o pessoal vai pensar que foi um obsessor mesmo. Imagina só, depois de uma palestra, o palestrante obsediado, todo mundo então foi enganado, né? Então vou ficar fingindo que está tudo bem, que não doeu, que está tudo tranquilo. E também não podia, assim, era a primeira vez que eu tenho ido num local, não era Mossoró. Se eu cair hoje, não tem problema, vocês já me viram, a vez passada sabe que eu não estou muito perturbado, né? Não é a primeira vez que eu estou lá. Então, sorrir é uma forma muito eficaz de poder você lidar com a angústia. Era justamente isso que esse jovem fazia. A tragédia da vida, você ter que catar um lixo para sobreviver, e ele então sorrindo porque não tinha muito o que fazer, né? Naquele momento então algumas pessoas vieram ajudar, alguns transeuntes pegavam lixo, outros seguravam, né, o cavalo, e eu resolvi descer. Eu fiquei curioso pela história desse jovem, e então eu cheguei perto dele, e quando eu cheguei perto dele, o pessoal já tinha ido embora, porque o lixo já tinha sido colocado no local, o cavalo estava mais calmo, e ele ficou com um certo receio, curioso, né? Ele ficou com um certo receio de eu chegar perto dele, porque talvez eu fosse fazer alguma anedota ou alguma coisa do tipo. E eu então perguntei, qual é o nome? Qual é o teu nome? E ele me falou certamente um apelido, ele falou assim, eu me chamo Ninho. E eu perguntei, olha Ninho, você tem quantos anos? Ele me falou a idade. E eu perguntei para ele, quanto é que você ganha, né, porque muitas vezes eles catam lixo para poder levar para algum local de reciclagem, alguma coisa do tipo, e então ganhar algum dinheiro. Ele me explicou isso e me falou que ganhava num dia bom, né? E um dia bom para ele era um dia que tinha muito lixo. Veja que paradoxo, né? Um dia bom para ele era um dia que tivesse muito lixo. Era R$10, na época que R$10 valia alguma coisa, mas era pouco, né? E ele me dizia, com esses R$10, por exemplo, hoje eu acho que eu vou ganhar R$10. Eu vou para minha casa e mantenho, compro alguma coisa para a alimentação da minha família, porque o meu pai nos abandonou, minha mãe tem diabetes, ela tem um pé que está adoecido, fica em casa, eu tenho um irmão mais novo, então eu levo a comida da minha mãe, do meu irmão e a minha. E às vezes é a única comida do dia. Mas ele falava aquilo com uma tranquilidade e com uma alegria, porque tinha conseguido catar tanto lixo que ia conseguir ganhar R$10, que aquele estresse meu pela prova de anatomia parecia quase nada diante daquele sofrimento. Mas o curioso é que ele estava bastante tranquilo. Ele estava inclusive feliz porque tinha conseguido catar lixo e conseguiria assim levar a comida para os familiares. E um semestre antes, eu me recordo de uma amiga que veio então fazer um desabafo. E ela me falou assim, Léo, eu queria conversar contigo porque eu estou muito triste. Eu acho que eu estou passando por um período depressivo. Tanto que acho que eu vou procurar algum professor nosso. Era o início do curso de medicina e ela então me dizia, olha, eu estou muito triste, muito melancólica, porque na verdade eu me acho inútil. Você sabe, e ela me falou então todas as coisas que tinha. Então de fato ela era uma jovem, né, que é o protótipo de alguém que tem, digamos assim, todos os requisitos que nós às vezes imaginamos serem necessários para podermos atingir uma felicidade. Então, é uma jovem muito bonita, a beleza estética, então, é uma jovem com muito dinheiro, morava num terreno em Recife, um dos mais caros, uma jovem viajada, conhecia vários países naquela altura, já China,
né, Estados Unidos, vários países do mundo, viajava constantemente. Uma jovem poliglota, então ela falava muito bem português, espanhol, inglês e também francês. Além disso, uma jovem muito inteligente, além de ser poliglota, tinha passado no curso de medicina, estava lá muito bem, havia sido um histórico lá muito bom. A sua família não era uma família, digamos, desestruturada. Óbvio, toda família tem as suas dificuldades, toda família tem as suas mazelas, né? E naturalmente a dela também tinha. Mas não era uma família disfuncional, não era uma família totalmente desestruturada, não, uma família que dava carinho, dava tempo, enfim, tanto que ela dizia que gostava, dizia que tinha um contato, um afeto. E além disso, ela também estava com um relacionamento amoroso, que é outra coisa que a gente imagina que é necessário para poder ser feliz. Então ela tinha todos, digamos assim, ou quase todos os requisitos. Mas ela me dizia, apesar disso, Léo, eu não me sinto feliz. Ao contrário, eu estou muito melancólica. Eu vou até procurar alguma ajuda de um psiquiatra. Porque, na verdade, eu me sinto sem uma utilidade. Eu acho que eu não tenho muito sentido, a minha vida não tem muito sentido. E quando eu escutei aquele jovem catador de lixo, dizendo que estava satisfeito porque tinha conseguido ganhar o dinheiro para manter a comida da família mais um dia, eu me lembrei da minha prova, que nada mais significava de importante, e me lembrei dessa minha amiga. Dois exemplos bem diferentes. Um exemplo que talvez tivesse apenas o quase necessário, talvez um pouco menos do necessário, difícil avaliar em algumas circunstâncias o que é necessário, mas que tinha muito pouco do ponto de vista material, do ponto de vista social, do ponto de vista ocupacional, mas outra jovem que tinha bastante coisas do ponto de vista material. Apesar disso, esse aqui permanecia alegre a ponto de conseguir sorrir com a própria desgraça. E essa aqui estava extremamente angustiada, extremamente melancólica. O que é preciso, portanto, para podermos, do ponto de vista da vida, termos um mínimo de felicidade? Essa foi uma questão muito bem posta pelo Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec, nas questões 920, 921, 922, ele então vai fazer uma série de questionamentos especificamente sobre o que seria ser feliz. Então, em determinado momento, ele fala para os benfeitores qual é a parcela de felicidade que cada um pode ter na Terra, a parcela de felicidade comum. Porque antes, então, ele havia feito um resumo junto com as respostas dos espíritos, colocando a visão espírita. Na visão espírita, nós temos como que dois tipos de felicidade, se assim pudermos nos expressar. Uma felicidade que eu costumo dizer uma felicidade ideal, uma felicidade total, uma felicidade que é patrimônio dos espíritos puros, dos espíritos perfeitos, que seria aquela felicidade final, aquela felicidade que é a meta. No entanto, nós temos também uma felicidade possível, ou uma parcela de felicidade que é possível nós sentirmos desde já. E esse tipo de felicidade, tanto quanto a quantidade de sofrimentos, eles vêm numa direção congruente à nossa evolução. Quanto mais evoluído, mais felizes nós somos. Quanto menos evoluídos, menos felizes. E essa evolução, ela vem, digamos assim, alinhada em duas asas. Ela vem numa asa do conhecimento, mas também vem numa asa do aspecto moral, do aspecto vivencial, de um aspecto que fala mais da minha ética, ou seja, de como eu me comporto no mundo, de como eu me comporto entre as pessoas e como eu me comporto comigo mesmo. Então existe uma parte de nós que precisa, digamos assim, entender, mas existe uma outra parte que busca fazer. E essas duas partes vão nos dar um equilíbrio que a gente chama de evolução espiritual. Essa evolução espiritual, portanto, vai nos dizer quão mais feliz nós somos ou quão mais infeliz nós estamos. Portanto, os benfeitores diziam que nós temos a possibilidade de ser felizes e devemos ser felizes na Terra
o máximo que nós pudermos. E essa é uma fala importante da visão espírita. Na visão espiritista, apesar de nós termos um referencial de felicidade ideal, de felicidade futura, que é patrimônio da nossa perfeição, quando assim conseguimos chegar, isso não quer dizer que devemos ficar parados e na nossa vida da Terra estejamos fadados a sofrer, como se fosse uma balança masoquista de quanto mais sofrimento, mais felicidade eu tenho no futuro. Por que não é assim a equação segundo a visão espírita? Porque às vezes, dependendo da postura que eu tenho na vida, eu posso pegar esse sofrimento e colocá-lo como sendo uma gasolina para a minha revolta. Esse sofrimento pode ser abastecer a minha revolta. Esses indivíduos que eu coloquei agora, né? Esse catador de lixo, esse paciente com um transtorno bipolar, são exemplos de pessoas que pegaram o sofrimento, pegaram a dor e conseguiram, a partir do humor, transformar em um lenitivo para algum tipo de aprendizado. Mas é muito comum também nós encontrarmos pessoas que, com algum tipo de adoecimento, do ponto de vista médico, eles aumentam a sua dor, aumentam a sua desdita pela postura. E eu peguei justamente um indivíduo com um transtorno psiquiátrico, porque a gente às vezes é mais fácil ver isso quando se fala de uma doença mais da ordem clínica geral, um câncer, uma insuficiência cardíaca, um diabetes, ou seja, uma doença que não atinge diretamente o nosso sistema nervoso, a nossa mente, o nosso cérebro, enfim, essa região de cima. Porque quando é essa região de cima, a gente imagina que todo mundo necessariamente é perturbado, todo mundo é... Isso é uma visão que passa sutilmente, passa inclusive às vezes dentro, ou muitas vezes dentro do meio espírita. E nós vamos observando aqueles que lidamos com esses indivíduos que não. Eles podem muitas vezes, como esse paciente, ter um adoecimento, mas não necessariamente cair numa revolta, que seria aí sim uma revolta, um aumento da dor. Enquanto há pessoas, por exemplo, que podem ter uma doença não tão complicada como uma hipertensão arterial sistêmica e aumentar a sua dor porque não consegue admitir o diagnóstico, não consegue admitir a própria doença. Por quê? Porque qualquer tipo de doença traz algum tipo de limitação, algum tipo de, digamos assim, de impedimento. Se eu tenho hipertensão arterial sistêmica, eu vou ter que ficar tomando algum tipo de medicação, o que faz algum tipo de limitação, porque eu tenho que ficar lembrando do remédio. Além disso, eu vou ter que fazer algum tipo de restrição na quantidade de sódio, na quantidade de sal na minha comida. E eu adoro, eu sou bem nordestino e adoro, por exemplo, né, um churrasco, né, com uma feijoada do lado e um bocado de charque do outro. Tudo bastante salgado. E aí, como é que fica? Eu estou com um diagnóstico, preciso fazer algum tipo de restrição, mas eu estou acostumado. Então, dependendo da minha postura, ou então eu tenho diabetes e adoro comer doce, até não como nunca, digamos assim, a buchada, né? Até não como o sarapatel, até não como as comidas aqui do Nordeste do ponto de vista, digamos assim, da comida mais salgada, mas o doce, né? Se for um doce de leite, se for um bolo de chocolate, se for um bolo de rolo lá em Pernambuco, eu não consigo resistir. E aí eu como todo o tempo, mas a minha diabetes me coloca um limite. Então, dependendo da minha postura, eu posso, digamos assim, diminuir o impacto da doença, eu posso aumentar. Eu posso aumentar o impacto da doença na minha vida. Então, é muito interessante que, dependendo do sofrimento, ele pode aumentar a minha revolta. Então, a doença pode ser um caminho de libertação, a doença pode ser um caminho de aprendizado, a doença pode ser uma ferramenta para a minha evolução,
do ponto de vista de aprender com ela, mas ela também pode, dependendo da minha postura, ser um instrumento para eu aumentar a minha revolta. Aí a questão não é mais a doença, a questão sou eu. Porque a doença em si, ela vai trazer as limitações, qualquer tipo que seja, maior ou menor. Agora sou eu, diante da minha postura, que vou diminuir esse impacto ou aumentar esse impacto. Então, na visão espiritista, nós não estamos aqui na Terra para sofrer por sofrer. A visão espiritista não é um sofrimento pelo sofrimento. É um sofrimento que é inerente à nossa condição, é uma lágrima que é inerente à nossa condição humana, que vai vir mais cedo ou mais tarde, de uma situação ou em outra, que nós precisamos aprender a lidar com ela. E esse sofrimento, portanto, vem como um alavancador da minha evolução, mas vai depender da minha postura. Não adianta eu ficar buscando sofrimento, não adianta eu ficar aumentando, digamos assim, a quantidade de lamúrias que eu tenho, se eu não conseguir modificar também a minha visão. Então, os espíritos vão dizer a Allan Kardec, nós devemos ser felizes o máximo que nós pudermos, desde já. Por isso que a Joana de Ângeles, há alguns anos, lançou um livro, Seja Feliz Hoje. É uma visão que vem digamos assim, corroborar, né? Vem nesse encontro do Livro dos Espíritos. Ser feliz já a partir de hoje. A questão é, como ser feliz hoje? A questão é, qual o local que nós encontramos essa parcela de felicidade? E Allan Kardec é muito perspicaz, porque ele nota isso, tá? Nós devemos ser felizes o máximo que nós pudermos hoje. E essa felicidade, ela vai ser inerente ao nosso grau de evolução espiritual. Tá bom. Mas na Terra, qual é a parcela de felicidade comum que todos nós podemos obter? E os Espíritos dão uma resposta fantástica. Do ponto de vista material, a posse do necessário. Do ponto de vista espiritual, a consciência tranquila e a fé no futuro. A felicidade comum, a felicidade possível para a visão espírita, portanto, ela não é baseada em coisas muito exteriores, ela não é baseada também em coisas muito dogmáticas, ao contrário, ela é baseada nesse tripé, do ponto de vista material, a posse do necessário, do ponto de vista espiritual, a consciência tranquila e a fé no futuro. Verifiquemos que na história que eu comecei contando, as histórias que eu comecei contando, elas justamente exemplificam esse paradoxo. O ninho, o catador de lixo, ele tinha talvez apenas a posse do necessário, talvez um pouco menos, mas tinha pouco do ponto de vista material, enquanto a minha amiga tinha muito do ponto de vista material. Não necessariamente é o muito que vai nos perder do ponto de vista da evolução. Não necessariamente é o pouco que vai nos evoluir. E esse é mais um ponto interessante. Em geral, nascer em uma condição em que o meio social me limita do ponto de vista econômico pode ser muito benéfico para a minha evolução, para o meu aprendizado. Eu conversava, e eu vejo isso lá em casa, né? E conversava também com um amigo, e ele falou assim, poxa, Léo, foi muito importante eu ter nascido hoje, ele médico, né, com toda a outra estrutura que conseguiu construir, ele e os irmãos, mas ele nasceu em um local muito pobre no norte do país e com uma limitação muito grande. Ele falava que isso tinha sido muito importante. Minha família também, meu pai, por exemplo, ele nasceu, né, e meu avô era garçom, era analfabeto e, portanto, tinha uma privação econômica bastante significativa. Minha avó, por exemplo, ela, a maior parte do tempo não trabalhou, cuidou dos filhos, que ela até foi muito esperta, né? Ela não teve muito filho. Ela teve só 3 filhos. Naquela época era uma pessoa de investimento, né? Porque você ter 10 filhos, vou te contar, é uma questão econômica. Eu fico pensando hoje, você ter 2, você já fica assim, cheio de conta para pagar, né? Imagine 3, 4, 10. Bem, ela teve 3. E aí,
ela cuidou a maior parte do tempo dos filhos, mas uma época ela trabalhou, e o trabalho dela foi um trabalho muito simples, né? De doméstica. Então, a origem da minha família e de meu pai, muito simples do ponto de vista econômico. A minha mãe, um pouco menos, mas também nascida no interior do Ceará. Ele também nascido no Ceará, mas em Fortaleza. Então ele me dizia, e a gente vê, embora ele seja uma pessoa mais prática, né? Ele é matemático e tem mestrado em estatística, a pessoa mais prática, mais pragmática. Mas você vê na história de vida dele como foi importante. Então, em muitas situações, uma limitação financeira pode ser uma bênção para não nos abrir tantas portas e nos focar em alguma meta, testar a nossa capacidade de resiliência, fazer com que a gente aprenda bastante. Mas pode ser também um instrumento de revolta. Pode ser também um instrumento de a gente se sentir revoltado. Quantas vezes eu me recordo em Recife, hoje muito mais vinculado à Federação Espírita, mas na época era vinculado a um centro que atendia uma comunidade muito pobre. E não era todo mundo que ficava agradecido pela cesta básica. Quem faz algum trabalho caritativo sabe disso. Tem muitas pessoas que ficam bastante agradecidas, mas tem pessoas que pegam assim só isso. E você fica assim com uma certa raiva. Mas você não pode dizer que está com raiva, porque raiva é feio. Do ponto de vista espiritual, você aprendeu isso. Mas você fica com uma certa raiva e fala assim, eita pessoa ingrata. Mas será que você seria agradecida na condição dela? Porque o ato de receber uma cesta básica já demonstra uma necessidade. E a gente sabe receber. É muito mais fácil dar. Porque quando eu dou alguma coisa, eu me sinto assim, eu sou o bom, eu sou o caridoso. Quando eu recebo, eu percebo, eu preciso. E admitir que precisa nem sempre é fácil. É uma ferida no nosso orgulho, é uma ferida no nosso narcisismo. Então, é muito interessante observarmos isso. Eu me recordo de um amigo que ele tem tanta dificuldade para receber, que quando ele recebe um presente, ele pergunta, por que você me deu? Mas ele é uma pessoa que dá presentes, assim, uma pessoa que consegue tudo para todo mundo, mas quando é para ele receber o presente, ele não consegue. E uma vez ele perguntou isso para um amigo dele, o amigo ficou assim, achando estranho, e depois foi conhecendo que era o jeito dele de ser. Então as situações de vida, elas podem ser um alavancador para a nossa existência, mas também podem ser um dificultador. O contrário, ter uma boa reserva financeira, ter um meio social muito bom do ponto de vista de facilidades, também não é muito fácil. Há uma mensagem em um Evangelho segundo o Espiritismo que sempre me chamou muito a atenção. É uma mensagem de alguém que na última existência ela se apresenta lá como sendo uma rainha ou é uma princesa. Eu acho que é uma rainha. Mas era alguém que estava na realeza, né? Então tinha muito poder. E ela falou que ela já, digamos assim, foi uma das últimas existências dela, foi a última existência depois de reencarnações mais evoluídas. Ela falou assim, olha, a última prova que eu quis passar foi a prova do poder e a prova da riqueza. Porque eu sabia que quando eu tivesse isso, as facilidades todas iam aparecer. E então ela tem tido várias vidas, inclusive na pobreza, com limitações, e a última reencarnação dela, assim, digamos, do ponto de vista, a partir dessa reencarnação, ela só teria reencarnações mais como missão, como tarefas, ou seja, uma reencarnação probatória, foi justamente como rainha, porque ela queria ter toda a experiência para poder passar pela experiência das facilidades, pela prova das facilidades. E de fato, quando você tem, digamos assim, chaves sociais que são aceitas socialmente, isso facilita muito a vida. Quando você fala em poder, então, facilita, aparece amigo de tudo que é lugar, né? Aparece pessoas que lhe abrem um espaço de tudo que é local. Então, nessa perspectiva, o dinheiro pode ser um dificultador. Por isso que a gente lembra a frase de Jesus, é mais fácil um camelo, um tipo de linha, né?
passar no buraco de uma agulha, que era uma linha grossa, portanto era difícil, do que um rico entrar no reino dos céus. Isso tem que se entender do ponto de vista, na visão espiritista, do ponto de vista das dificuldades, das provações que cada condição econômica social gera. A riqueza, portanto, gera um desafio. E é tão desafiador que muitas vezes nós sucumbimos pelo poder, pelas facilidades. E as facilidades vêm a questão da sexualidade, muito fácil, a questão financeira, a questão dos prazeres, né? É mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Se fosse, digamos assim, a riqueza o problema, então ninguém poderia entrar no reino dos céus sendo rico. É porque a riqueza traz facilidades. Então, do ponto de vista espírita, não é na questão monetária, não é na questão material, onde estão depositadas as nossas chaves para a felicidade. É apenas a posse do necessário. Com isso, apesar disso, ou com muito disso, a gente pode ter ou não uma percepção diferente da existência. Como nenhum teve, como o jovem com transtorno bipolar teve, mas como aquela jovem não conseguia ter. E eu ficava então sempre me perguntando, quando li essa passagem e via essas histórias, qual era a diferença deles dois. E eu fico achando hoje que o principal ponto de diferença é porque um se achava importante, se achava útil. Ele, na sua limitação, conseguia se sentir útil, com uma certa utilidade. A vida dele tinha um sentido ir para a rua para poder colocar a comida dentro de casa, enquanto ela não se sentia útil para a sociedade. Fazer, portanto, com que a nossa vida tenha um sentido parece ser fundamental, porque isso nos dá um sentimento de propósito. E quando eu falo sentido, eu não estou falando um sentido do ponto de vista metafísico, ou seja, eu acredito no espiritismo, acredito na reencarnação. Isso é importante também. Mas se isso fosse a única coisa necessária, a gente não teria pessoas com fé, pessoas com uma religião, pessoas que têm um sentido metafísico muito bem arraigado, que também estão se sentindo inúteis, que às vezes se sentem sem sentido e às vezes estão passando por um quadro de grande melancolia. Porque além desse sentido metafísico, que é bastante importante, nós precisamos também desenvolver um sentido de ser útil socialmente, ser útil para com o outro, ser útil para com a sociedade. Desenvolvemos, portanto, um sentimento de metas, objetivos, que vai fazendo com que isso dê o sustento para a nossa vida. Não é, portanto, a situação, mas como eu encaro a situação e como aquilo pode me transformar e me dar um objetivo. A pessoas que têm uma determinada doença, e você vê essas pessoas com um sentimento de superação enorme. E me lembro de uma senhora que ela então entendia que a doença dela era, de certa forma, uma maneira dela poder exemplificar resiliência, resignação, paciência. Então, se a pessoa consegue ter essa visão de vida, é mais fácil ela poder transformar a dor em propósito, a dor em significado. E quando faz isso, é muito mais fácil dar um sentimento de felicidade interior. Mas os benfeitores colocam, olha, do ponto de vista espiritual, a consciência tranquila e a fé no futuro. Eu acho fantástico, porque eles não dizem, do ponto de vista espiritual, para você ser feliz, você tem que frequentar a Sociedade Espírita de Mossoró. Você tem que frequentar a igreja católica de tal local. Você tem que frequentar o templo budista. Você tem que ir para o culto evangélico. Ou seja, ele não fala, você tem que ter uma religião e tal religião específica. Ele coloca a fé no futuro. E de fato isso é fundamental. Essa fé no futuro, e é curioso, ele não coloca a fé em Deus. Ele coloca a fé no futuro. Porque de fato, quando a gente tem fé em Deus, automaticamente essa fé no futuro ela é acionada.
mas ele não coloca Deus na história, porque a gente pode perceber indivíduos que às vezes eles não acreditam em Deus, que apresentaram para ele, o Deus da religião, mas ele tem um sentimento divino neles, né? Eu lembro de um amigo que eu acho um indivíduo fantástico, e ele falou assim: ó, Léo, eu não tenho nenhuma religião, porque eu já fui em várias, e nenhuma delas eu consegui entender muito bem algumas coisas. Por exemplo, eu estava em determinado local e estava tendo lá a reunião, como se fosse a reunião pública, ou a missa, o culto, enfim, alguma coisa semelhante. E quando terminou, a turma toda se levantou com uma pressa tão grande que uma senhora caiu no chão e ninguém apanhou a senhora. E a senhora então ficou assim, e eu fiquei pensando: poxa, para que eles escutaram a noite toda a palavra de Jesus, em qualquer denominação que esteja? Então ele não conseguia, mas é um cara extremamente bondoso, caridoso. A visão de Deus dele, depois de 10 anos de amizade, a gente se sentou para conversar sobre Deus, nunca tínhamos conversado sobre isso. E ele começou a me dar a visão dele de Deus. Ele falou: olha, eu acredito em Deus, mas é um Deus diferente, é um Deus totalmente diferente, e de fato é um Deus totalmente diferente das religiões. A visão que ele tem de Deus é quase uma visão panteísta, porque é como se Deus estivesse assim, de fato, na natureza. E é curioso que essa é uma visão que às vezes a pessoa pode pensar: bem, essa é uma visão que não é um Deus de fato, mas na visão dele é algo divino. E é uma visão que um pessoal da Grécia, chamada estoico, né, os estoicos, eles tinham. Eles foram os primeiros panteístas do mundo. Foram eles que lançaram essa visão do panteísmo, ou seja, de Deus em todo o local. Mas não era Deus em todo o local, figurativamente falando. Porque como espírita eu posso dizer assim: olha, eu reconheço Deus na natureza, assim como eu reconheço o pintor no quadro que ele pinta, como diz a música. Mas não é uma coisa figurada, era de fato Deus, é a natureza. Deus é a planta e Deus também é você. E aí o que é que o estoico então dizia? Ora, se Deus é a natureza, se Deus é você, eu preciso tratá-lo como? Com amor, com respeito, porque eu também sou Deus. Então os estoicos tinham uma ética muito baseada no amor, muito baseada na fraternidade, uma ética de respeito mútuo. E é essa ética que meu amigo segue. Ele nunca leu o estoicismo, talvez ele tenha sido estoico em vidas pretéritas, mas ele nunca leu, mas ele tem exatamente isso. Se Deus está na natureza, você é Deus, eu sou Deus, então eu preciso agir com amor. Aí a gente encontra uma mulher católica, que portanto tem um Deus mais personificado, inclusive até mais personificado do que a visão espírita, né? A visão espírita não é um Deus personificado, porque a gente não acredita, não vê Jesus como sendo Deus, mas na visão católica Deus e Jesus são uma coisa só. E essa mulher, Madre Teresa de Calcutá, diz uma frase muito parecida, né? A minha religião é o amor, o meu Deus é você. Mas ela não é panteísta. Veja que coisa curiosa, a gente fica muito preso a conceitos, a gente fica muito preso à letra, esquecendo que a letra mata, mas o espírito, ou seja, o significado, o sentido, que a ética, que é como eu me porto no mundo, é que vale. A letra mata, mas o espírito vivifica. É nessa perspectiva que Allan Kardec pergunta aos espíritos e obtém a resposta: a fé no futuro. Se a gente for mais assim dogmático, não é a fé em Deus. Tá, mas o mais importante é acreditar que esse Deus dá um significado. Esse Deus dá uma esperança. Portanto, a fé de que existe algo além da vida, a fé de que existe um futuro, isso é fundamental. Porque um dos pontos que gera mais angústia é a noção de que nós somos finitos, da nossa finitude, que tudo vai acabar. É tão angustiante que a gente acha que não tem medo da morte. Por exemplo, enquanto espírita, você acha provavelmente que você não tem medo da morte, porque a morte não existe, né? A morte é apenas uma passagem, né? Morrer é uma passagem, mas você esquece, por exemplo, que você pode ter medo de como é que você vai morrer, né? Chico Xavier tinha. Quando ele estava no avião, o avião começou a tremer e estava todo mundo gritando: Ave Maria, meu Deus, eu vou morrer. E ele começou também a orar, não foi?
E aí ele fica pensando, aí apareceu Emmanuel para ele e falou, meu filho, então morre pelo menos em silêncio, né? Sem aperrear os outros. Mas como é que pode um indivíduo que tem contato com os espíritos como se fossem pessoas encarnadas, que psicografava, que tinha visão, que tinha audição, ele ter um medo desse fenômeno? Porque não era a morte o conceito, era o morrer. Porque imagine só, você morrer numa queda de avião, deve ser muito angustiante, né? O processo. Tanto que a nossa visão é assim, não, eu vou morrer dormindo. Eu vou dormir e já acordo no plano espiritual do bem. Aí eu não sinto a passagem, é a morte preferida. Eu desejaria morrer assim também. Se Deus me permitir, eu morro assim. Eu vou morrer e já desencarno do outro lado, né? Mas a verdade é que nem sempre vai assim. Então o processo de morrer é um tipo de medo da morte. Mas você pode dizer, não tenho medo não, tal. Mas aí às vezes a gente não tem medo do processo de morrer, mas tem medo de ler, né, a nossa biografia depois. Porque pode ser uma biografia que nem voltei, né? Um espírita dedicado, trabalhador, dirigente de centro, enfim, diretor. E quando chegou lá estava mais perturbado do que pessoas que ele não imaginava. Então ele volta e escreve toda a história dele. Então a gente pode ficar com medo assim, será que eu fiz certo mesmo? Será que eu consegui evoluir? Será que eu vou para uma esfera superior? Será que eu vou para uma esfera mais inferior? Como é que eu vou estar? Tudo isso é medo do desconhecido, é medo do futuro. Então, um tipo de fé mínima é necessário, porque você viver a vida é necessário ter algum tipo de fé, porque senão você entra num desespero enorme. Quase todas as pessoas que eu escuto que estão com uma ideação de suicídio é porque já não conseguem ver nenhuma perspectiva no futuro. Às vezes elas são espíritas, às vezes elas são religiosas, elas acreditam, mas o sentimento naquele momento está do desespero, está na falta de esperança. Fé no futuro e esperança estão muito próximos. Fé no futuro e esperança estão muito vinculadas. Poderia ser até um outro nome para dizermos uma fé no futuro. Esperança, portanto, é um ponto fundamental na nossa vida. Não é à toa que se diz assim, a esperança é a última que morre. Porque a esperança nos coloca uma perspectiva de que as coisas podem melhorar. Mas esperança não é esperar parado. Esperança vem também da junção de esperar com ação. É uma espera que age. Então, nesse sentido, vem um complemento da fala dos Espíritos, a consciência tranquila. Só dá para ter consciência tranquila se eu estou agindo eticamente. Eu posso ter consciência tranquila sendo espírita, mas eu posso ter uma consciência muito perturbada, muito preocupada sendo espírita também. Eu posso ter uma consciência tranquila sendo católico, sendo evangélico, sendo de nenhuma religião, como também posso ter uma consciência muito angustiada, muito perturbada, muito maculada. Isso vai depender não do meu rótulo, não do que eu digo, mas do como eu ajo. Fé no futuro com consciência tranquila. As duas coisas se chamam esperança. Esperar, crer, mas agir. Esperança é uma espera ativa. É por isso que na visão espiritista, a caridade, simbolizando o amor em ação, é a síntese do que precisamos fazer para poder atingir um outro patamar. Na visão espírita não temos a salvação. Allan Kardec pega para poder facilitar a comunicação, né? Para poder se comunicar mais fácil. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há uma possibilidade de evolução. Mas a caridade não é apenas dar algo material, é fazer essa perspectiva de se doar para o outro e para si mesmo. Nesse sentido, a visão espírita nos ensina bastante com esse ponto, com esse tópico, apenas uma pergunta, apenas uma resposta de que a felicidade está muito mais em comum e muito mais próxima do que fechada no meu círculo, do que fechada no teu círculo. Essa é a felicidade comum, porque é provável que exista uma felicidade, digamos assim, mais pessoal. Para nós, bons nordestinos, uma felicidade, por exemplo, é amanhã acordar e comer uma tapioca.
Mas se você vai no sul do país, eles descobriram a tapioca hoje, né? Agora, veja, como é que a pessoa conseguiu viver esse tempo todo sem tapioca? Eu não consigo entender. Mas eles perguntam assim, como é que você consegue viver sem chimarrão? E eu consigo entender completamente como é que eu consigo viver sem chimarrão. A felicidade pessoal, que tem a ver com a cultura, tem a ver com o local, tem a ver com a tua história, tem a ver com a minha história. Essa é a felicidade que vai sendo de cada um, de cada história. Mas no meio dela existe essa felicidade comum, essa felicidade compartilhada. É por isso que, resumidamente, eu sempre coloco, existem dois tipos de felicidade em dois aspectos. Uma felicidade ideal e uma felicidade possível. Ao mesmo tempo, uma felicidade partilhada, uma felicidade comum e uma felicidade individual. O que a doutrina espírita e o que a visão espiritista tenta fazer é se pegar mais na felicidade comum, na felicidade compartilhada, porque ela entende que a felicidade individual ela vai se basear tanto quanto na nossa cultura, um tanto quanto na nossa educação. Não dá para dizer assim, olha, para você evoluir, para você ser feliz, você tem que ter tais e tais hábitos. Isso seria uma padronização que seria um autoritarismo. Seria um autoritarismo às avessas. E é isso que nós às vezes nos pegamos nas ideologias, nas religiões, nas diversas formas. Ficamos às vezes querendo padronizar, esquecendo que o mais importante é o conteúdo, é o indivíduo, é o ser humano. Se pegarmos, por exemplo, a questão espírita, se a gente vai ver o espiritismo em outro país, o conceito é o mesmo. Quando eu vou me comunicar, é o mesmo. Agora, a forma vai modificar. Porque, por exemplo, quando a gente acaba uma palestra aqui no Brasil, eu me lembro dessa situação muito curiosa, né? Eu estava fazendo uma palestra em Londres e acabou lá e tinha assim, a maior parte brasileiros, ou latinos, ou pessoas que falam português, né? Da África, colonizada por Portugal, portugueses, enfim. Então não teve tradução simultânea. Mas tinha umas 5 pessoas que eram londrinas. E aí ficou sendo como se fosse uma tradução meio que na hora, assim, a pessoa do lado dizia alguma coisa quando ela perguntava. Aí quando acabou a palestra, uma dessas senhoras britânicas, né, perguntou assim para mim, olha, o senhor fala, ela chamou de senhor, já mostra assim a questão mais da cultura, né? Aqui ela fala logo assim, olha, não vou chamar de você de senhor não, vou chamar de meu filho. Pronto, já resolve o problema, né? Entra uma pessoa no consultório e fala assim, meu filho, você tem idade de ser meu neto, vou chamar de você, vou chamar de doutor não, tá? É a cultura. For lá fora já é outra perspectiva. Isso talvez fosse tido como uma falta de respeito. Mas não, eu acho até ótimo, porque dá uma perspectiva de... Se me chama de Leonardo, parece que está me dando uma briga, entendeu? Se não for só apresentando, já estou acostumado. Leonardo, Machado, mas se for na intimidade, chama de Leonardo, eu fico assim, onde é que foi que eu errei? Eu lembro de mamãe brigando, né? Quando ela queria brigar, era Leonardo. Então, Léo, já me dá uma tranquilidade. Então ela falou assim, olha, o senhor fala inglês? Eu falei, falo. Olha, eu quero dizer uma coisa para o senhor. Eu não entendi nada do que você falou. Porque ela é inglesa, né? Eu falei em português. Mas eu quero dizer que eu fiquei muito bem. Eu gostei muito da sua palestra, mesmo sem entender nada. E eu achei aquilo fantástico, porque ela falou assim, olha, eu quero inclusive dar um abraço no senhor, posso? E ela me deu um abraço. Isso é uma coisa simples, né? Pra gente nordestino. Para uma inglesa, dar um abraço não é tão simples. É porque ela deve ter gostado muito, mas ela não entendeu uma palavra. A letra pode até matar, se você fica preocupado às vezes com sotaque. Ah, que sotaque horrível, se for um pernambucano. Né? Se for uma pessoa de Mossoró, não, o sotaque é lindo. Mas se for de Recife, ah, meu Deus. Se você fica preso no meu sotaque, talvez você odeie o que eu estou falando. Mas se você fica preso mais no conteúdo, você pode ficar que nem a senhora inglesa que não entendeu uma palavra. É tão interessante isso que ela veio me dar um abraço. Eu me recordo no Ceará, que eu acabei uma palestra, a pessoa gostou tanto que ela me deu um abraço e me levantou. Então, são culturas diferentes. A gente dar um abraço aqui é muito comum. Nesse sentido, é importante a gente perceber que lá vai ser diferente a forma de se fazer espiritismo. Não dá, por exemplo, para fazer campanha do quilo. O pessoal quis fazer lá em Londres a campanha do quilo,
e era como se era chamado homeless, que era para cuidar das pessoas sem teto. Só que não pode. Por quê? Porque lá você tem todo um aparato social em que, para poder ter uma assistência social, você tem que ter toda uma organização. E aí os espíritas, a maior parte brasileiros, queriam, não, mas vamos dar um jeitinho, rapaz. Não. E aí, sem querer, eles estavam fazendo campanha do quilo ilegalmente, em nome do amor. Veja. Então eles tiveram que se adequar, e aí foram fazer todo o trabalho social da Casa Espírita a partir de uma fundação de Madre Teresa de Calcutá. Então eles se juntaram a essa fundação, ganharam a permissão do governo e começaram a fazer. Eu estive lá em Portugal e achei interessante assim, porque eu não imaginava que tinha um centro espírita tão grande. Eu imaginei que ia falar para brasileiros e tal. Quando eu vi um auditório grande demais, umas 600 pessoas. E a maior parte, depois quando eu pegar uma dedicatória, pegar um livro que a gente levou, todo mundo português, né? E o português é mais próximo da gente, mas é europeu. Então ele também não está muito acostumado assim a dar um abraço, é uma coisa mais... E todo mundo quis abraçar, por quê? Porque estava gostando. Então, depois que eu vi aquela estrutura que eu não estava imaginando, porque em Londres eu fiz palestra onde? Numa casa espírita que alugava uma sala que nos outros dias funcionava uma boate. Então, foi um local que eles conseguiram encontrar, não tinha sede própria, em libras, é muito mais difícil, né? Na Libra londrina, muito mais difícil. Então, eles alugaram uma sala, tipo um empresarial, que nos outros dias todos, no final de semana, funcionava uma boate. E quando chegava no domingo, o centro espírita só funcionava no domingo, funcionava a casa espírita. E você se sentia muito bem, tão bem quanto estou me sentindo aqui. Mas não quer dizer que aqui seja perturbado não, e lá não. É porque lá, o que é que acontecia? O Divaldo e o Raul estiveram lá e falaram assim, olha, vocês dão um trabalho enorme para os espíritos. Não dá para fazer uma limpeza energética, o que eles fazem é como colocar um campo magnético para neutralizar as energias que ficam, né, no ambiente. E você fica muito bem. Anos depois eu fui, eles estavam alugando, e ainda hoje alugam, um auditório que é uma igreja anglicana. E achei bonito, né? Uma igreja anglicana, evangélica, alugando para os espíritas, né? E eles estavam lá fazendo a reunião. Então, quando eu fui para Portugal, eu imaginei que fosse um local mais ou menos parecido. Quando eu vi a sede própria, muito grande, em Leiria. E aí eu perguntei para ela, como é que foi? Ah, meu filho, foi muito difícil, porque para você fazer qualquer coisa que ela está acostumada, ela adora o Brasil, ela está acostumada a vir para cá, e fala assim, não, aqui é diferente, você tem que aprovar tudo, tem que fazer... Então, era um pé direito enorme. Eu falei, que coisa boa, um pé direito enorme. Ah, mas não foi porque a gente quis, não. A gente queria fazer um pé direito mais baixo para economizar. Mas para passar lá na prefeitura, teve que ser isso aqui. O projeto é todo organizado. Então tem que se adequar minimamente para poder o quê? Adequar-se à cultura do local. Não dá para fazer o espiritismo à brasileira e achar que o espiritismo vai conseguir, do ponto de vista de movimento espírita, dar certo num país que tem outra cultura. Percebe a questão, então, como não é o dogmatismo, não é a questão da letra, que a doutrina espírita fica atenta. No ponto de vista da saúde, do ponto de vista da felicidade, mais ainda. É nesse sentido que os benfeitores vão dizer que sim, há uma felicidade possível. Sim, pode ser uma leve esperança, mas ela existe. O importante é que nós tiremos essa nossa fantasia de que a felicidade só presta se for absoluta, porque isso está muito, muito longe. Nós não seremos, durante muito tempo, tão puros quanto a gente quer ser. A gente vê, por exemplo, em épocas de tantos antagonismos, que cada um quer ser mais puro que o outro. Porque o problema está no polo oposto. Isso é um mecanismo de defesa muito interessante e também muito primitivo do ponto de vista de idade mental, muito mais infantil, e nos fala da nossa infantilidade espiritual ainda. Por quê? Porque o mal não existe em mim. Egoísmo de forma alguma. Querer as coisas só para os meus? Não. Isso aí é só para o outro. Eu
eu sou uma pessoa muito altruísta. Agressivo eu, de forma alguma. Agressivo é o outro. Eu não sou agressivo não, mas eu mato em nome do amor. Mas a agressividade não está comigo não. Então eu faço uma cisão. E essa cisão eu depois projeto tudo que é ruim no outro. E eu só fico com as benesses. Porque afinal de contas eu sou puro. Porque eu imagino que para atingir algum tipo de felicidade precisa de pureza. Essa é a felicidade lá do futuro. Essa vai demorar tanto que não vale a pena ficar ansioso hoje por ela, porque senão você não vai sentir nem um pouquinho, porque vai ser dominado pela ansiedade. É importante buscar essa felicidade possível, é a visão espírita. Olhando a felicidade futura, mas olhando também a felicidade possível. Com isso, eu começo a fazer as pazes com um pouquinho de egoísmo que eu tenho, com um pouquinho de agressividade violenta que eu tenho, porque se eu não faço as pazes, eu sou capaz de matar em nome de Deus. Foi essa a nossa trajetória passada. Foi essa a nossa trajetória religiosa pretérita. Nós fizemos cruzadas em nome do amor. Nós matamos na fogueira em nome da pureza dos conceitos cristãos. Nós fizemos as maiores atrocidades em nome de coisas mais divinas. E continuaremos fazendo se não percebermos que todos nós somos mais ou menos bons, mais ou menos perturbados, todos precisamos de perdão, todos precisamos de indulgência, e que essa felicidade não existe na pureza hoje que a gente deseja, ela existe na possibilidade da consciência tranquila, da fé no futuro e da posse do necessário. Quando fizermos isso, entenderemos que há mistérios peregrinos nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nós nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Entenderemos que buscamos aqui na humanidade as verdades da verdade, em nome sedentos de paz e de amor. Mas quando estamos em meio aos mortos-vivos, nós acabamos sendo míseros cativos da iniquidade e da dor. Porque é a luta eterna, é a luta bendita, em que o espírito se agita nas tramas da evolução. É a oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água que vai caindo no arbusto que vai subindo, plena de seiva e verdor. Ou o fragmento do estrume que consegue transformar-se em perfume na corola de uma flor. A própria flor que terna, expirando, cai no solo e vai fecundando o chão duro que produz. Mas nesse cair, essa flor deixa um aroma leve nas aragens que passam breves nas madrugadas de luz. E a rija bigorna o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão. Ou o escopro dos escultores que consegue transformar as pedras em flores, em carraras de eleição. É a própria dor que, através dos anos, dos algozes e dos tiranos, anjos puríssimos faz, conseguindo transformar os neros rudes em arautos de virtudes e mensageiros de paz, porque tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar, porque a vida é luz, a vida é esplendor. Deus, assim, é o seu autor. O universo, portanto, é o seu altar. É por isso que aqui na Terra às vezes se acendem radiosas passagens, radiosas luzes que esplendem dentro das trevas mortais. E suas úteis passagens deixam fulgores, conseguem deixar imagens em reflexos que são perenais. É o sacrifício do Cristo, portentoso, jamais visto, no sofrimento da cruz. Conseguiram sintetizar toda a piedade, e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates bebendo a cicuta. É César trazendo a luta, tirânico, conquistador. É Anchieta que ia naquela época ensinando o índio infeliz, mas sobretudo o exemplo de humildade, de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Por isso, benditos sejam aqueles que há 42 anos, há 82 anos, há 100 e tantos anos, conseguem divulgar o bem, divulgar a paz. Porque esses também encontrarão a alegria, a paz, o amor que tanto desejam, que tanto têm esperança
nas sendas da evolução. É por isso que nesses dias difíceis, nesses dias de tragédias, uma excelsa voz ressoa e o universo inteiro consegue ecoar e insiste teimosamente em nos dizer para frente e caminhar. O amor é a luz a que se alcança. Para isso tenhamos esperança para o infinito, queridos amigos, marchemos.